Aqui apresento para vocês a questão e o que nós vamos utilizar para resolvê-la é simplesmente a ideia de quadrado. Mas quando eu falo que é simples ou que é uma questão básica, não é sinônimo de fácil, é sinônimo de base, porque ela dá sustentação a tudo que vem a seguir. Então, vamos à leitura desta questão. A figura abaixo é formada por 3 quadrados. A área do maior deles é 36 centímetros quadrados e a área do menor é 4 centímetros quadrados. Qual é a área do terceiro quadrado? Então vamos ao que está sendo perguntado. Eles querem saber qual que é a área desse terceiro quadradinho aqui. O que nós precisamos começar entendendo? Primeiro, o que é um quadrado, né? E o que o classifica como quadrado. Bem, é um quadrilátero que possui a medida dos 4 lados valendo o mesmo valor. Ou seja, se um dos lados for 3, todos os lados deverão valer 3. E agora a segunda ideia, né? O que seria a área? A área do quadrado é tudo aquilo que está dentro dessas bordas aqui que nós chamamos de lado, ou seja, é o interior do quadrado. E o que o problema está nos dando? Bem, nós temos 3 quadrados, no qual o primeiro quadrado ele vai ter uma área de 36 centímetros quadrados. Então, o que isso quer dizer? Que o interior dele ocupa 36 centímetros quadrados. Mas aí vem a pergunta, como é que nós calculamos o valor dessa área? Lembra que o quadrado ele tem os 4 lados de mesma medida? Vamos chamar aqui de x. Como que nós calculamos essa área? Fazendo a multiplicação de lado vezes lado. E essa multiplicação, ela é exatamente igual a x ao quadrado. Essa operação resultou no número 36. Até aqui sem muita novidade. E tem um segundo quadrado que tem a área 4 centímetros quadrados. Então, da mesma forma, mas aqui vamos chamar de y, simplesmente para mudar um pouquinho a incógnita. Então, para calcularmos a área deste quadradinho, nós vamos fazer y ao quadrado igual a 4. Qual que é o primeiro desafio aqui? Encontrarmos o valor de x e o valor de y. Por ser números pequenos, nós podemos lembrar da tabuada ou simplesmente nós podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Nesse caso, podemos tirar daqui e daqui. Então, nós vamos ter que um número multiplicado por ele mesmo, que dá 36, esse número é igual ao 6, porque 6 ao quadrado é igual a 36. E esse número y aqui, que número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Nós podemos tirar a raiz dos dois lados e nós veremos que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nós já temos a medida desse quadradinho aqui. E como que nós podemos calcular a medida desse terceiro? Por definição, a área de um quadrado é lado vezes lado, certo? Então, aqui, se nós já sabemos que é 6 e no quadradinho pequeno nós sabemos que é 2, qual que é o lado desse terceiro quadrado? Bem, basta com que façamos 6 menos 2 é igual a 4. Então, como que nós calculamos a área de um quadrado que tem como lado a medida 4? Se aqui é 4 e aqui é 4, qual que é a área interna desse quadrado? Basta com que façamos 4 ao quadrado é igual a 16. Então aqui nós já encontramos a área do terceiro quadrado, quanto que é 16 centímetros quadrados. Por essa questão estar na primeira fase, ela tem um caderno de possibilidades. E qual que é a letra que representa a solução que obtivemos, ou melhor, que encontramos? É a letra D. E aqui é só correr para o abraço. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu me tenha feito claro. E até a nossa próxima boa aula. Sublinhando as informações relevantes. Vamos à leitura. A primeira fase da UBMAP é composta por 3 provas de níveis 1, 2 e 3, com 20 questões em cada prova. Nessas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis. 2 questões são comuns aos níveis 1 e 2. E outras 2 questões são comuns somente ao nível 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas da primeira fase da UBMAP? Bem, vamos começar aqui apresentando as nomenclaturas que
utilizaremos para nos referirmos ao nível 1, utilizaremos N1, nível 2, N2, nível 3, N3. E agora, para darmos continuidade, vamos selecionar, né, as informações que grifamos em outro momento. Então, o que nós temos? Que 3 questões serão comuns nos 3 níveis de prova, que 2 questões serão comuns no nível 1 e 2, e que outras 2 questões serão comuns ao nível 2 e 3. E o que nós não podemos perder de vista? Quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas? Esta daqui é a pergunta, né? É o que nós queremos responder. Então, vamos a ferramentas práticas. Aqui apresento para vocês o diagrama de conjuntos, ou diagrama de Venn. Nesse primeiro círculo azul, nós teremos as questões de nível 1. No círculo vermelho, nível 2. No círculo verde, as questões de nível 3. Vamos começar separando as questões. São 3 questões em comum, 2 questões em comum entre o nível 1 e 2 e outras 2 questões em comum no nível 2 e 3. O que mais que nós sabemos? Que cada nível é composto por 20 questões. Se aqui adicionando dá 5, nós teremos 15 aqui, porque 15 mais 5 é igual a 20. Se aqui nós temos 5, 7 na prova 2, para dar 20 nós teremos 13. E no nível 3, nós teremos 15 questões também. Então aqui é o momento que gera mais dúvidas. Por quê? Nós fizemos a distribuição das questões conforme o nível, né? E nós estamos acostumados a fazer o seguinte: se esse 3 vai ser em comum para todas as provas, esse 2 vai ser comum também entre o nível 1 e 2, e esse outro também, o que nós temos já gravados na nossa cabeça? Que as questões únicas da prova 1 será 15, a da prova 2 será 13 e da prova 3, ou melhor, a prova de nível 3 será 15. O que nós podemos fazer? Ou o que nós já fazemos logo de cara? Fazemos 15 mais 15, simbolizando este 15 aqui e este outro 15. E adicionamos esse 13. E temos a obsessão, né, de fazer logo essa adição e chegarmos na conclusão de que são 43 questões que serão diferentes na prova toda. E o que o nosso senso comum diz? Que essa é a questão, porque nós já resolvemos outros problemas e utilizamos dessa forma. E aí nós vamos no gabarito e marcamos 43. E aí nós erramos a questão, porque não é assim que fazemos, né? O raciocínio muda um pouquinho. Ah, professor, e por que está errado? Vamos lá. Aqui, vocês concordam comigo que a prova de nível 1 ela é composta por 20 questões, certo? Essas daqui. Então, para o nível 1, nós temos exclusivamente 20 questões. Para o nível 2, nós já não podemos contar mais com essas duas daqui, porque já foi contada. Então, nós temos 13 mais 2, que é igual a 15. Então, no nível 2, nós temos 15 questões. E usando o mesmo raciocínio, no nível 3, nós não podemos mais contar com essas duas aqui. Então, nós só podemos contar com essa quantidade de 15. Então, no nível 3, nós temos mais 15 questões. Agora sim, essas questões elas não se repetem, são questões únicas. Então, podemos fazer a adição. 15 mais 15 é igual a 30 e 20 mais 30, deixa eu colocar aqui, é igual a 50. Então, percebam que do primeiro resultado, que era 43, nós passamos para o segundo resultado, que é 50. E agora com um raciocínio mais correto, né, mais calibrado. Então, nós podemos dizer, né, com toda a segurança, que o resultado é 50. Agora, por essa questão estar na primeira fase, ela é acompanhada por um caderno de possibilidades. E o que nós temos que fazer para marcar a opção certa? Encontrá-la no nosso gabarito. No caso, é a letra A. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu me tenha feito claro. E essa explicaçãozinha do primeiro erro, ela é muito válida, porque 90% dos alunos e colegas que eu acompanho e compartilho essas questões erraram nesse sentido, de já ir direto adicionando esse 15, mais esse outro 15, mais esse 13. E aí ficaram chocados, né? Porque erraram nessa questão. Mas acontece,
Essa questão está aí justamente para mostrar os nossos erros e nos ajudar a corrigir. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. E até a nossa próxima boa aula. Tchau, tchau. Teremos hoje a seguinte situação, problema. Nós teremos um triângulo inscrito em uma circunferência, na qual nos é dado os valores de um dos seus lados do seu outro lado e nos pede para determinar uma medida chamada altura desse triângulo. E o que nós utilizaremos para a nossa boa resolução? Elementos do círculo, triângulos quaisquer e retângulo, triângulos inscritos e integração no sentido de utilização dos três campos citados acima. Então vamos ao nosso problema. No enunciado, que é bem curtinho, ele nos diz o seguinte, que na figura o triângulo ABC está inscrito em uma circunferência de centro O e raio 25 centímetros. Sabendo a medida AB, ela mede 35 centímetros e AC mede 40 centímetros. Determine a medida da altura desse triângulo. Bem, vamos começar organizando as nossas informações, certo? A primeira informação que o problema nos dá é quanto ao círculo. E a ele nos dá a seguinte informação, que o seu raio, ele mede 25 centímetros. E o que nós podemos tirar dessa informação a princípio? Primeiro, que o seu perímetro, ele nos é dado por 2πr e que a sua área nos é dada por πr ao quadrado. E quanto a esse primeiro elemento, nós não temos mais o que fazer. Isso é tudo que o círculo pode nos oferecer neste primeiro momento. Como segunda informação, o que nós temos? Resumindo o que temos a respeito do círculo, passamos ao triângulo, inscrito dentro desse círculo. Porém, vamos dar um tratamento individualizado para ele. Aqui nós temos um triângulo qualquer e relacionando medida dos vértices e relacionando a medida dos lados com seus vértices, o que nós teríamos? Oposto ao vértice B, nós teríamos o lado Bzinho, oposto ao vértice A, Azinho, e oposto ao vértice C, o Czinho. Perfeito. O que nós teríamos de informação relacionado ao triângulo qualquer? Primeiro, nós teríamos a lei dos senos, certo? O que significa, em termos gerais, a lei dos senos? Nós temos um ladozinho de medida A dividido pela medida do seno do seu vértice oposto, nesse caso, vértice de A. Para a medida do lado B, nós teríamos esse valor dividido pela medida do seno do vértice oposto, no caso, seno ângulo do vértice B. E aqui valendo a mesma relação. Perfeito. Então, aqui nós temos a lei dos cossenos enunciada. E para falar dos triângulos quaisquer, nós também teríamos a lei dos cossenos. Que lei é essa? Ela relaciona a medida do lado A ao quadrado sendo igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto BC multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto à medida do lado Azinho, no caso, a medida do ângulo do vértice A. Perfeito, agora vem a pergunta, como que nós poderemos relacionar informações do triângulos quaisquer com elementos do círculo? Vamos guardar esta informaçãozinha aqui, trazer para cá. Quando nós estamos falando de triângulo inscrito, é válido a seguinte relação. A lei dos senos, ela também nos dá como razão o valor de 2 vezes o raio. Aqui nós sabemos que o raio, ele mede 25 centímetros. E é desejável que saibamos a medida do seno do vértice do ângulo de B e do seno do vértice do ângulo de C. Então, como que nós podemos calcular isso? Vamos substituir aqui na fórmula, certo? Porém, nós devemos lembrar das medidas dos ângulos. Aqui nós vamos ignorar a princípio esse segmento H, que é o que nós queremos descobrir, e vamos considerar apenas a medida desses lados desse triângulo. Então, o que nós temos? Nós temos que a medida do seno do ângulo do vértice B, ele é igual à medida do B, que é igual a 40, sobre este valor que nós queremos descobrir.
E tudo isso vai ser igual a 2 vezes o raio, que vai ser igual a 50, certo? Mas aqui eu vou deixar ainda na forma de expressão, para sabermos o que estamos fazendo. Para este primeiro termo, farei o seguinte tratamento. Ele será igual a 40, que multiplica 1 sobre seno de b. Essa nomenclatura, essa notação, é simplesmente para que saibamos o que estamos fazendo a cada passo dado, tá bom? Que vai ser 50. O que eu posso fazer? Podemos dividir dos dois lados por 40. Então, nós vamos ter que 1 sobre seno do ângulo do vértice B é igual a 50 sobre 40. Aqui eu farei um parênteses explicando a propriedade que nós vamos utilizar. Quando estamos tratando de potência, vamos supor um m elevado a menos 1, o que nós teremos é o seu inverso, 1 sobre m elevado a 1. Esta propriedade aqui nós utilizaremos nessa equaçãozinha aqui, porque assim nós teremos que seno de b será igual a 50, ou melhor, será igual a 40 sobre 50, porque elevando todo mundo a menos 1, nós vamos estar trabalhando com os seus inversos. E aqui, simplificando todo mundo por 10, nós vamos ter que esse seno do ângulo do vértice B vai ser igual a 4/5. E essa é uma informação muito útil. E agora também é desejável calcular o seno do ângulo do vértice C, que é igual a 35, que é 35, é o valor do C, sobre o seno desse carinha aqui. Também vai ser igual a 2 vezes o raio. Então, faremos o mesmo procedimento. E aqui nós teremos aquela mesma propriedade, certo? Nós vamos dividir os dois termos da equação por 35 e nós vamos ter 1 sobre seno C sobre 50 sobre 35. Aplicando essa mesma propriedadezinha aqui do inverso, nós teremos que o seno do ângulo C é igual a 35 sobre 50, que, simplificando todo mundo aqui por 5, nós vamos ter que é igual a 7 décimos. Perfeito, pessoal. Feito isso, o que nós devemos entender? Que agora nós podemos dividir esse nosso triângulo aqui em outros dois triângulozinhos. Qual é a informação que nós vamos ganhar fazendo esse procedimento? Antes de mais nada, nós devemos lembrar do nosso objetivo, que é calcular a alturazinha h, certo? Então, como o seno de B ele é igual a 4/5 e o seno de C ele é igual a 7 décimos, nós temos aqui a seguinte relação, né? Se nós dividirmos os triângulos, no caso, o triângulozinho da esquerda como ABH e o triângulo da direita como sendo o triângulo AHC. Nós devemos lembrar também que o seno em um triângulo retângulo ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabendo dessas informações, eu sei que o seno do vértice B, ele nada mais é do que 4/5. E que esse valor de 4/5, ele é o cateto oposto, no caso a altura, sobre a hipotenusa, que é 35. Isso para esse triângulozinho aqui. Agora, este outro valor, ele é esse cateto oposto, também é h sobre 40. E agora basta com que resolvamos esta equação e encontremos o valor de h. O que nós podemos fazer? Nós podemos observar que 4 está para 5, assim como h está para 35, usando a ideia de razão. Então, isso quer dizer o quê? Que existe um número que multiplica esse primeiro termo e será igual a este segundo termo. E já podemos observar que será o 7. Por quê? 7 vezes 5, 35. Então, a altura ela vai ser 4 vezes 7, que é igual a 28 centímetros. E se nós não quiséssemos utilizar o método da razão e quiséssemos utilizar a regra de 3 para descobrir quanto que seria essa altura? Vamos utilizar esse método aqui. Então, nós multiplicamos aqui em cruz. Então, nós vamos ter que 10h é igual a 7 que multiplica 40. Nós podemos dividir dos dois lados por 10, né? Aqui vai dar 280. Dividido por 10, nós teremos que a altura aqui vai ser igual a 28. Se nós quiséssemos utilizar o método da razão aqui, também seria válido. E nós descobriríamos que aqui seria o número 4. Por quê? 4 vezes 10 é igual a 40.
Então, era necessário e suficiente que multiplicássemos aqui por e nós encontraríamos a nossa solução. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicaçãozinha. E aqui nós já encontramos a solução para a nossa pergunta inicial. O que nós fizemos? Nós caminhamos um pouquinho da ideia do círculo para a ideia do triângulo qualquer, para depois chegarmos na conclusão sobre os triângulos retângulos. Ou seja, nós passamos por esses 3 campos da matemática para chegarmos à nossa solução. Espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha. Para o desafio em questão, nós teremos este exercício aqui, o qual acompanha esta bela imagem para ajudar a entendermos do que se trata. Para fazermos uma boa resolução, nós iremos utilizar os ângulos notáveis, que é interessante que vocês já tenham em mente, para os valores de 30, 45 e 60 graus, e a trigonometria no triângulo retângulo. Perfeito. Então, vamos à leitura aqui do problema. Este problema, ele se resume no seguinte: encontrar a distância, né, de A até B. Qual que é o contexto? Vamos a ele. Entre duas serras, os moradores de 2 vilarejos tinham que percorrer um duro caminho de descida e subida. Para resolver a situação, foi decidido que a ponte estaiada seria construída entre os vilarejos A e B. Seria preciso calcular a distância entre os 2 vilarejos pela linha reta em que a ponte seria esticada. Como os moradores já conheciam a altura das cidades e os ângulos de subida, essa distância poderia ser calculada. Com base no esquema abaixo e sabendo que a altura das cidades era de 100 metros, calcule o comprimento da ponte. Considere raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Perfeito, pessoal. Aqui nós temos essa figura, né? Essa ilustração no qual nos traz os ângulos de subida e, respectivamente, A e B. E aqui tem uma imagem, né, simplificada, no qual nos traz algumas informações. E como a altura aqui é a mesma, né, 100 metros, o que nós podemos concluir? Que calcular a distância de A até B é a mesma coisa que calcular a distância de A mais a distância de D até C. Nesse caso aqui seria o Bzinho. Então, qual que é o plano? Vamos começar calculando essa distância aqui. Logo após o cálculo, vamos encontrar esta outra distância. Faremos a adição. Aqui nós temos o triângulo em questão, né? Nós temos o valor dos ângulos e nós temos apenas a medida da altura, que está aqui. Como que nós poderíamos encontrar? Bem, o que nós sabemos que a tangente de um ângulo qualquer, nesse caso o ângulo de 30, ela é igual a o cateto oposto, que nesse caso é o A, dividido pelo cateto adjacente, que neste caso é o D. O que nós sabemos também que a tangente de 30, ela é um ângulo notável e ela assume essa forma aqui. Raiz de 3 sobre 3. E o enunciado nos traz que a raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7. Perfeito, então o que nós temos aqui é uma equaçãozinha. O que nós temos que descobrir, né? Ou definir. Quanto que vale esse A? Então nós temos que A dividido por D, que é igual a 100, vai ser igual a 1,7, que é a medida da nossa raiz de 3, dividido por 3. O que nós já podemos fazer? Nós podemos multiplicar dos dois lados por 100, nós vamos ter que A vai ser igual a 100, que multiplica 1,7, tudo isso dividido por 3. Então, nós vamos ter que A é igual a 170, dividido por 3. E fazendo essa divisão, nós vamos ter que vai dar 56,6666, e aqui para arredondar nós colocamos o 7. Então essa daqui é a medida de A, 56,67 metros. Perfeito, e vamos para a segunda parte do plano, que seria calcular essa distância DC aqui, que representa a segunda parte do nosso triângulo, né, do nosso morro. O que nós temos? Que a altura vale 100 metros. E nós queremos descobrir quanto que mede essa distância aqui. Perfeito. Aqui nós vamos utilizar uma visualização, né?
que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo, cujos ângulos internos é 45 e 45. Essa configuração é a configuração da diagonal de um quadrado. Sendo assim, o que isso garante? Que esse lado é igual a este. Ou seja, aqui nós já ganhamos esta informação. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar 56,67 mais 100. E aí nós teremos 156,67 metros. E aqui nós temos a nossa resolução. Essa questão não configura como questão de concurso. Aqui tem mais uma observação, ó. Dependendo do caminho e do critério que vocês escolheram de arredondamento, podemos ter como solução 156,67 metros ou 158,83 metros como solução. Nesses dois casos, estará correto, né? Por causa do arredondamento. O caminho que nós escolhemos nos trouxe para esse ponto. Caso vocês queiram uma parte 2 desse vídeo, na qual nós utilizaríamos outra estratégia, deixem aí nos comentários, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva. Se ainda não curtiu esse vídeo, curta. E até a nossa próxima boa aula. Nós teremos uma resolução de problema de vestibular. E teremos novidades, né? Hoje usaremos o recurso do GeoGebra na aula. Então, vamos ao que iremos utilizar como ferramenta. Primeira, nomenclatura e noções de triângulo. Segunda ferramenta, teorema dos cossenos. Terceira ferramenta, ângulos notáveis. E a quarta ferramenta e estreia, né, aqui no canal, a nossa equação polinomial do segundo grau. A nossa querida equação do segundo grau. Então, vamos lá. O que é que o problema nos traz? É uma questão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do certame de 2014, considerando que ABC é um triângulo tal que AC é igual a 4 centímetros, BC é igual a 13 centímetros e a medida do ângulo de A é igual a 60 graus. Calcule os possíveis valores para a medida do lado AB. Perfeito. Aqui nós temos algumas informações extremamente relevantes. ABC é um triângulo e possíveis valores. Isso quer dizer que exista mais de um, tá bom? Então, primeiro passo, vamos desenhar. Como é que seria esse nosso triângulo? Esse nosso triângulo teria essa forma aqui, ó. A medida de AC, ela mede 4 centímetros. A medida de BC, ela mede raiz de 3. E a medida de C é o que nós estamos procurando. Segunda coisa é nós anotarmos essa informação de maneira que seja de fácil acesso para nós. Os ângulos notáveis é cosseno de 60, porque o exercício não nos deu e é de nossa incumbência, né, assim saber. Perfeito. Então, existe alguma ferramenta que pode nos ajudar? Existe uma ferramenta que é o teorema dos cossenos. O que essa ferramenta nos diz? Que a medida de um lado ao quadrado é igual à adição dos outros dois lados ao quadrado menos 2 vezes estes mesmos dois lados multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado. No nosso caso, cosseno de alfa, que é o nosso azinho, tá? A figura alfa, essa daqui, tá? Ele é um nome para esse ângulozinho aqui também. Então, o que nós queremos dessa fórmula? Nós queremos o valor de C, porque o valor de A e de B nós já temos. Então, vamos à substituição na fórmula. A ao quadrado é exatamente a raiz de 13 ao quadrado. É igual a B ao quadrado, que é 4, mais C ao quadrado, que eu não sei quem é, mas eu quero muito saber, que é igual a menos 2 vezes 4 vezes C, que multiplica um cosseno de A, que é igual a meio. Aqui nós já podemos mandar um corte, né, uma simplificação. E aqui, se nós estamos multiplicando aqui por 2 e aqui dividindo por 2, nós podemos simplificar. Raiz de 13 elevado ao quadrado é simplesmente 13, que é igual a 16 mais C ao quadrado menos 4C. Perfeito. Aqui, né, já podemos fazer a troca dos termos, né? E já passar de forma organizada. C quadrado menos 4C mais 16. E aqui eu já aproveito para subtrair 13 dos dois lados. E aqui já temos a nossa equação que vai nos dar
o valor exato dos valores possíveis o nosso lado de medida C. E como que nós faremos para encontrar a nossa equação, né, o nosso resultado da nossa equaçãozinha? Bem, nós vamos utilizar os recursos da equação do segundo grau. Deixa eu dar um copiar e colar, certo? A nossa equaçãozinha aqui, c ao quadrado menos 4c mais 3. E para encontrarmos as soluções, nós vamos calcular o delta x1 e x2, tá bom? E aqui nós temos aquela nossa equaçãozinha. E aí vocês podem se perguntar, beleza, professor, legal, nós vamos calcular o delta. Delta é igual a o nosso b, que nós já sabemos que é 4, né? E o nosso a, que é raiz de 13? Não, aqui é elementos do triângulo. Quando nós chegamos aqui nessa equaçãozinha, meio que nós quebramos o nosso problema em duas partes. Nós tínhamos o triângulo e agora nós temos a equação polinomial do segundo grau. Então aqui nós vamos calcular esse delta com base nessa expressãozinha aqui, que nós podemos reescrevê-la como x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Por que que nós fizemos isso? Nós simplesmente trocamos, né, a incógnita c pela incógnita x. E assim nós obtemos uma forma que está mais moldada, né? Então vamos lá, quem é o nosso b? Nosso b é o termo que multiplica o x sozinho. Então aqui é o menos 4. Então vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1. Quem é esse a nesse caso? É o número que multiplica x ao quadrado. Ele está sozinho, então é o número 1, que multiplica o c. Quem é o c? É o termo independente aqui, 3. Então aqui nós temos 16 menos 12, portanto o nosso delta é igual a 4. Perfeito, nosso delta sendo igual a 4, isso significa que o nosso equação vai ter duas soluções, tá? Dois números reais diferentes de zero, x1 e x2. Perfeito, vamos ao cálculo deles. Como que nós calcularemos, né? Nós utilizaremos a seguinte forma: x1 é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Nós temos x1 é igual a menos b mais a raiz de delta, né? Se delta vale 4, sua raiz vale 2, mais 2, tudo isso sobre 2. Portanto, x1, né, ele vai valer 3, porque 4 mais 2, 6, menos 2, 3. Lembrando aqui, tá? Menos 4 é 4. E aqui nós teremos o nosso x2. Quem é? Menos 4 menos 2 dividido por 2. Nós teremos, portanto, nosso x2 igual a 1. Perfeito, professor. Agora tem o x1 e x2 que, na verdade, são a solução daquela nossa equaçãozinha, né? Seria c ao quadrado menos 4c mais 3 igual a 0. Ela terá como solução os números 1 e 3. Mas o que esses números significam? A princípio, significa os possíveis dois lados de AB. E qual que é o significado que traz? Vou mostrar para vocês no software GeoGebra. Então, utilizando o software de matemática dinâmica, nós podemos visualizar essa ideia. Aqui nós temos um triângulo cujo lado mede 4, ao lado, o que já é uma redundância, né? O lado adjacente mede raiz de 13. E aqui em vermelho nós temos a medida do lado BC, que seria esse valorzinho aqui, 1. Agora vamos mover esse lado. Agora ele mede 1,5 e vejam que a medida de A se alterou. O ângulo alfa de 60 não se altera, nem o lado que mede 4. E aqui nós podemos dar continuidade, 2,5. E quando nós chegamos no segmento de medida 3, ele volta a ter raiz de 13. Se nós formos para qualquer outra medida, isso não vai acontecer. O valor de A vai se alterar. Agora, quando nós voltamos para a medida de 3 centímetros, o valor volta à configuração que era antes. Mesma medida de ângulo, mesma medida de lado. Para o segmento AB medindo 1, mesma medida de lado, mesma medida de ângulo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, gostariam de um vídeo mais detalhado, como por exemplo, como resolver uma equação do segundo grau, deixem aí nos comentários, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso aí. Até a nossa próxima. Boa aula!